moradia on demand para alugar pelo tempo que quiser, morar, tá? Um dia, um mês ou anos, sem burocracia, 100% digital. O nosso propósito é reinventar a moradia, conectando pessoas com experiências, assim como essa que vocês estão vivendo aqui hoje. E aí, para isso, a gente criou um ecossistema de parceiros, com o mesmo propósito da House, são startups que também visam a praticidade, né, e utilizar o tempo das pessoas, como iFood, Dog Hero, Yellow, Green. Então, eles fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia e ajudam a gente a transcender a moradia para um ecossistema colaborativo. Hoje a gente chamou o Head de Inovação, Fernando Martins, do iFood, para inaugurar o nosso primeiro talk. A ideia é fazer isso aqui com muita recorrência. Eu espero que vocês se sintam em house. A House hoje é uma startup. Você começou a empreender em 2009 já com a Vitacom, já pensando nessa mudança na vida, um lifestyle, né, na verdade. Eu queria que você falasse como surgiu a ideia de investir na Vitacom, uma mudança de apartamentos menores, toda essa imobilidade também, que é muito importante. Boa noite a todo mundo, bem-vindos, sintam-se em house, prazer ter todos vocês aqui. Ramon, obrigado, Fê, valeu por ter vindo de novo aqui falar com a gente. Eu era um cara que ficava 5 horas por dia dentro de um carro, essa era a minha rotina. Eu trabalhava longe, morava longe, estudava mais longe ainda. E quando eu me casei, eu fui morar num apartamento bem pequenininho e era muito perto do trabalho. E aquelas 5 horas, eu falei, existe uma cidade, eu comecei a ter tempo para fazer um monte de coisa. E eu falei, cara, eu vou empreender no mercado imobiliário e eu quero resolver a dor do trânsito, o problema do trânsito, para que as pessoas possam morar de uma forma diferente, o mesmo que aconteceu comigo. E assim nasceu a Vitacom. Nós estamos quase completando 10 anos, temos 9 anos e pouquinho de companhia. E a nossa ideia foi fazer com que as pessoas pudessem morar perto. Como é que a gente permitiu isso? Nós começamos a diminuir o tamanho das unidades para que tornasse elas acessíveis. Então a pessoa consegue comprar, cabe no bolso, é mais barato para manter, custa menos IPTU, menos condomínio. E daí a gente veio 40, 30, 20, 10 metros quadrados. E isso faz com que as pessoas consigam acessá-la. Ok, solucionamos o problema da mobilidade, mas ainda é pequeno, eu quero receber amigo, eu quero cozinhar, eu quero fazer alguma coisa. E aí, como é que eu faço nessas situações? A gente trouxe o conceito da economia compartilhada, sharing economy, para aumentar o espaço da casa da pessoa. Então a ideia é que o térreo, que nem vocês estão vendo aqui, seja uma extensão da casa da pessoa. Ela vive em 10 metros quadrados, mas ela mora em 2.000, e assim ela tem tudo otimizado. E fora a economia, é tudo muito mais bacana. Ela vive em sociedade, ela vive em comunidade. Então hoje a Vitacom, 70 prédios depois, nesses 9 anos, são mais de 20.000 membros na nossa comunidade que interagem quase que diariamente. Então são eventos que nesse aqui de vinho, tem balada, tem evento esportivo, tem evento cultural, cinema ao ar livre, voo de balão e por aí vai. Que esse é o conceito, esse é o maior valor que gera o tipo de lifestyle que a gente propôs, e hoje esse é o nosso maior valor, a nossa comunidade, as pessoas que hoje vivem em um apartamento Vitacom ou na House são o nosso maior valor. E Ramon, o que aconteceu nesse meio tempo, cara? A gente viu que a maioria dos nossos clientes eram investidores que compravam um apartamento para alocar para a pessoa que quer usar. Porque quem está usando um apartamento do nosso conceito, geralmente ele está de maneira provisória, ele não quer a vida inteira morar talvez num apartamento de 10 metros quadrados, mas quando ele é estudante, está sendo maravilhoso, depois ele vai começar a trabalhar, ele quer um pouquinho maior, daí ele vai casar, ele vai para um apartamento de família. Então a gente começou a entender que a expressão máxima da mobilidade, da transformação na vida das pessoas, é aquela casa que acompanha ele a cada momento da vida dele. Então eu estou trabalhando aqui na Paulista, eu moro aqui no Bela Sintra, eu fui transferido, eu mudei de trabalho, eu vou morar no House Faria Lima, e eu posso morar aqui no Bela Sintra e usar a academia do Faria Lima, e eu posso mudar para um apartamento maior quando eu me casar, quando eu tiver filhos, e assim a casa vai acompanhando a pessoa em cada momento da vida. Então é uma nova proposta de mobilidade, de flexibilidade, de vida fluida, e o futuro da moradia começa por aí. Então esse é uma breve introdução para depois a gente poder
abrir mais e falar um pouquinho como é que a tecnologia integra tudo isso, como é que a pessoa usa. E a ideia é que ela possa usar de um dia até a vida inteira, de forma vitalícia, ela morar de house. Então a gente quer que a pessoa fale, eu decidi para a minha vida, que eu quero ter flexibilidade, eu quero mudar a cada momento, eu quero morar de house. É simples assim. Hoje vocês disponibilizam já imóveis por meio da House em diversas plataformas, como Airbnb, Booking. Eu queria saber de você, quais são os grandes desafios da House para se manter nesse mercado? Porque não tem players grandes, você tem uma proposta bem interessante e disruptiva. É um modelo que hoje a gente percebe até por dados da Secov, por exemplo, a quantidade de empreendimentos menores, né, de tamanho que vem crescendo, mas ao mesmo tempo você ainda tem que conquistar muita gente. Quais são os principais desafios e o que a House hoje consegue oferecer para esse público? Legal. Então, o que a gente está fazendo, nós estamos se unindo com outros players do mercado, construtoras, proprietários de imóvel. Então, qualquer pessoa que tem aqui, por exemplo, um imóvel, ou trabalha numa construtora, numa incorporadora, ele pode se associar à House e a gente transforma aquele apartamento em um apartamento on demand. Então, como é que funciona isso? Hoje a nossa base, está aqui o nosso time que trabalha na linha de frente, nós já temos muito mais apartamentos de fora da base da Vitacom do que da Vitacom, por exemplo. Então, são apartamentos que estão no mercado e nós administramos ele dentro da plataforma e a pessoa, o dono do imóvel, ele ganha uma rentabilidade maior, ele almeja uma rentabilidade, então ele não tem trabalho absolutamente nenhum. Ele pluga na plataforma, se ele precisar, nós fazemos toda a mobília, toda a parte de decoração e ele vai para a plataforma para ser alugado de forma 100% digital, sem burocracia, e ele tem um dashboard, ele tem uma tela que ele acompanha o quanto aquele apartamento está rendendo para ele. E nós hoje temos atingido valores de 50% acima do que ele consegue fazendo isso sozinho ou fazendo através do mercado, e por isso que a plataforma é tão interessante para o investidor, para aquele proprietário de imóveis. E para o usuário final, nós temos uma solução completa que ele usa por quanto tempo ele quiser, com mobília e com uma porrada de serviços, então desde coworking, personal trainer, médico, iFood, comida a qualquer momento, coworking, restaurante, grab and go e por aí vai. Então a ideia é que ele mude completamente o lifestyle dele. Ele não precisa ter carro, porque tem carro na porta, tem patinete, tem bicicleta, tem moto, tem lugar para aplicativo, ele tem tudo à disposição. Então a vida dele se transforma, fica muito mais leve, mais fácil, mais rápida e mais barata do que ele alugar um apartamento qualquer que ele não tem absolutamente nada. E o que acontece quando a gente coloca todos esses serviços no prédio e essa transformação? Todo o resto passa a ser obsoleto. Eu já estava brincando, tem um prédio aqui em frente, super bacana, mas não tem nada. Ela não tem serviço, não tem manutenção, não tem arrumação, não tem iFood, não tem academia digital. Daí ele fala assim, será que eu quero morar lá ou eu quero morar aqui? E daí ele começa a falar, pô, mas o meu prédio está obsoleto, ele parou no tempo. E aqui vai ser sempre atualizado. Amanhã o iFood, ele lança um novo locker, ele quer fazer um grab and go de vários restaurantes aqui no térreo, ele pode fazer. A pessoa que não precisa se preocupar com manutenção, com quem vai limpar, se tem toalha, se tem lençol, está tudo incluso e a gente resolve todas as dores da vida da pessoa de uma forma simples, dinâmica e rápida. Essa é a nossa filosofia. Agora nós estamos expandindo, a gente está indo para outras capitais e a ideia é realmente mudar a vida de milhões e milhões de pessoas, inclusive no mercado mais econômico, mais popular, que esse será um dos próximos passos da House e mudar a vida de milhões de brasileiros. Essa é uma das perguntas que eu tinha também, Ale. Hoje a gente está aqui nos Jardins, né? Então muita gente pode imaginar que isso é para o público que tem muito dinheiro. Como conquistar uma classe C, por exemplo, quem tem menos dinheiro, também pode viver nisso? Como que você vê esse ponto? Legal, a gente está agora entregando, o VN Nova Higienópolis, que ele fica muito perto ali ao Mackenzie, na região de Higienópolis, do lado do metrô. Então ali vai ter aluguel a partir de R$800, R$700 por mês. E se a pessoa ainda quiser dividir o quarto, fazer o share com um roommate, né, que seria ter uma pessoa dividindo o quarto, seria cerca de R$300, R$400 por pessoa. Aí a gente já começa a atingir um público que é praticamente o faixa 1,5 do Minha Casa Minha Vida. E a gente já vê de fato muitas pessoas migrando
do Minha Casa Minha Vida, que hoje custa 200, 230, 240 mil, ele vai morar na periferia e ficar 4 horas dentro do ônibus todos os dias, ele já migra para morar de house, num movimento que cabe no bolso e soluciona a vida dele. O cara sabe que quando encontra uma pessoa que ele fala pra gente, cara, hoje minha vida está melhor, eu consigo ir a pé para o trabalho, eu consigo me cuidar, fazer um exercício, eu estou fazendo pós-graduação, eu tenho mais tempo, me sobra dinheiro, estou indo empreender. Essa é a transformação que a gente causa. E a ideia é cada vez mais a gente conseguir gerar apartamentos acessíveis e combater o déficit habitacional, que hoje passa de 8 milhões de famílias que não têm onde morar. E talvez tenha uma solução mais inteligente do que depender do subsídio do FGTS, do governo, da ineficiência. E a gente sabe que muita gente compra através do Minha Casa Minha Vida para revender, botar um pouquinho de dinheiro no bolso, e aí foi todo o dinheiro público, toda a ineficiência que a gente conhece, e todo mundo paga essa conta. Eu acho que hoje dá para propor algo muito melhor, mais flexível, e assim mudar o mundo e a forma como as pessoas moram. A gente quer realmente resolver a questão habitacional do país através de uma nova categoria de produto que ainda não existe. As pessoas perguntam, isso aqui é apartamento para aluguel? Não é. É hotel? Também não é. É house. Não tem ainda. A gente falou agora no público final, o consumidor. Mas, por exemplo, se eu tiver um apartamento, qual que é o trâmite para colocá-lo, para ficar disponível na house? Quais são os passos? Você liga 0800 Humberto e em 15 dias, se tiver já pronto, mobiliado, no dia seguinte ele já está rodando. Tudo digital, rápido, em 5 segundos ele já está na plataforma. E se tiver que mobiliar, hoje a gente consegue fazer mais ou menos em 15 dias, a gente mobilia o apartamento, ele está rodando e começa a pingar dinheiro na tua conta. Você vai ter uma interface digital para poder checar a rentabilidade, fácil assim. E resolvemos a dor do proprietário, que ele só quer rentabilizar o imóvel. A gente acredita que o imóvel cada vez mais é um instrumento de investimento e não de compra para morar. Tá? Essa é a nossa tese, de que as pessoas estão indo para o uso, assim como tem acontecido em várias indústrias. O apartamento, a moradia é a mesma coisa. É um investimento, né? É um investimento. Bom, e apostando na experiência, né, dos clientes, dos consumidores, vocês fizeram um dos parceiros é o iFood, né? O Fernando está aqui para representar a empresa, Head de inovação. Fernando, primeiro conta pra gente como que é o iFood internamente, né? Porque hoje uma coisa que é assim, tão banal, né? Você, vou pedir comida, você logo pensa no aplicativo, né? Quem liga hoje pra pizzaria para pedir alguma coisa, né? Mas há 10, 15 anos era um negócio que não pensávamos, né? Então hoje como funciona o iFood e principalmente a sua área, né, de inovação? Bom, primeiro boa noite a todos, obrigado pelo convite, Roberto, Ale, Ramon. O iFood surgiu em 2011, então quando você fala 10 anos atrás, literalmente não existia a possibilidade de pedir por aplicativo e hoje, né, já é uma realidade. A gente está tão acostumado a ter a praticidade, a conveniência de ter qualquer restaurante na sua casa que você não pensa duas vezes, você quer conveniência em abrir o aplicativo, fazer um pedido em 40 minutos ter o pedido na sua casa. O iFood começou em 2011 com uma empresa que chamava DiscCook. O DiscCook basicamente era uma forma totalmente offline, você tinha panfletos e caderninhos com os restaurantes do bairro e era uma central que juntava todos esses restaurantes, as pessoas passavam no telefone, ligavam, faziam um pedido e aí o DiscCook transferia esse pedido para os restaurantes e os entregadores entregavam a comida. E foi uma evolução muito rápida, né? Em 8 anos, hoje a gente, basicamente no DiscCook eram só pizzarias e hambúrguer, hoje no iFood a gente tem mais de 40 estilos de cozinha, são mais de 100 mil restaurantes na plataforma. E esse mês a gente está batendo 20 milhões de pedidos mensais no Brasil. Quando você começa a olhar esses números, nossa, vai crescer, a gente tem um potencial de crescer exponencialmente. Hoje, né, basicamente, todo mundo que está aqui faz 3 refeições por dia, então a gente fala literalmente que o potencial é fazer, uma pessoa tem 90 pedidos no mês. Então, o caminho ainda é longo.
Quando perguntar concorrência e o mercado, a gente acredita que o maior concorrente do iFood hoje, literalmente, é o fogão, é a cozinha. Lá no escritório do iFood, a gente recentemente mudou para Osasco, um escritório bem grande, possibilita ter muitas áreas de convivência. A gente construiu um museu da comida, então de fato tem ali o fogão, a geladeira. Então todo o conceito que vai muito de encontro que o Ale colocou agora, começa a perder o sentido daqui para frente você estocar a comida. Geladeira é literalmente essa ferramenta. Você tem um fogão de 6 bocas. Se você tem o prazer de cozinhar no fim de semana, você vai continuar com esse prazer, vai comprar comida no supermercado. Mas no dia a dia, para você ter conveniência e praticidade, nada mais fácil do que você fazer um pedido, desde um almoço a R$ 9,90 ou até mesmo um jantar de algum restaurante premiado aqui da esquina dos Jardins. Muito provavelmente de um chefe de cozinha super famoso mundialmente, você consegue ter o prato dele na sua casa. Então a gente realmente agora está falando de uma nova realidade, um novo estilo de vida e conecta totalmente com o estilo de vida dos moradores in house. E hoje na sua área, assim, quais os projetos que mais tem te empolgado, que você tem visto, nossa, isso daqui vai dar muito certo, assim? Como funciona a sua área e quais esses projetos que mais se destacam? Algum case mais recente de sucesso, assim? Legal. A área de inovação em logística no iFood começou há 1 ano atrás. O iFood recebeu um aporte de $500 milhões em novembro do ano passado e possibilitou muito investimento em inovação. A gente fala muito lá é importante inovar, arriscar, e a gente fala em errar rápido. Então não tem problema errar, aliás, para inovar você vai errar 10 vezes, se você acertar uma, é esse o caminho que você vai seguir. Então a gente, seguindo muito esse conceito, a gente testou algumas ferramentas logísticas, desde ferramentas de algoritmo, inteligência artificial, até coisas mais práticas na operação da logística do iFood, como o iFood Box. Não sei se vocês perceberam, mas quando vocês saírem, por favor, deem uma olhada aqui. À esquerda tem um iFood Box, que nada mais é do que um armário inteligente do iFood. Ele é exatamente o conceito de conveniência. Então ele é um armário que facilita a gestão da entrega. Então o entregador que chega num prédio comercial ou residencial, que ele tem que passar pela recepção, ser autorizado, esperar o cliente descer. A gente já tem casos diariamente de entregadores que chegam a perder 40 minutos esperando o cliente descer. Então a gente, com o iFood Box, consegue entregar uma vantagem muito clara para as pontas que a gente atinge: entregador, cliente e até mesmo restaurante. Então o entregador chegou aqui na house, ele chega direto no iFood Box, com um QR Code no aplicativo dele, ele abre uma das portas, deixa o pedido e já está apto a pegar o próximo pedido. Nessa mesma hora o cliente recebe um QR Code de mão e na hora que for mais conveniente para ele, se ele estiver tomando banho ou se ele nem estiver na house, ele fez um pedido que ele estava a caminho, ele vai chegar com a segurança e a tranquilidade que o pedido está esperando por ele. E não, putz, eu tenho que fazer um pedido agora porque eu tenho que encontrar o entregador. Ele realmente entrega uma conveniência para o cliente. Então o iFood Box é um desses projetos. Pelo tamanho do iFood, como eu disse, são 20 milhões de pedidos. A gente tem hoje 50 iFood Boxes instalados em prédios comerciais e residenciais, mas a gente realmente pensa grande. Então, outros projetos de inovação logística que a gente tem para suportar todos esses pedidos, essa densidade de pedido. Hoje são 20 milhões de pedidos, mês que vem vai ser mais, daqui 6 meses esse número pode duplicar. A gente precisa ter um modal, um ecossistema de modais de entrega. Vamos falar modal de entrega mesmo, moto, bicicleta. Então, além da moto e da bicicleta, que é mais comum, que todo mundo vê na rua, hoje a gente tem entregas de patinete elétrico, bicicleta elétrica e a pé. E isso não vai parar por aí. A gente vai precisar desenvolver novos modais e as novas tecnologias já estão aí para provar isso. Então também tem a parte das entregas automatizadas, que são entregas com robôs e drones, que a gente está à frente dessa agenda também. Vira e mexe sai notícia, né? Diz, a Amazon testou entrega com drone, não sei o que ele entrega com drone.
Em que pé está isso? Porque me parece uma realidade um pouco distante, mas enfim, vocês que estão mais à frente ali na área de inovação, talvez serão as pessoas mais apropriadas para falar sobre o tema. Certo. A tecnologia não é distante, né? Ela já existe. O que está muito por trás de se tornar algo comercial e que a gente veja no dia a dia, né? Da gente pedir, ter um drone com o seu pedido, tem toda uma questão de regulamentação por trás. Então, hoje, aqui no Brasil, quem regulamenta o espaço aéreo é a ANAC, o DCEA, que faz parte da Força Aérea, e a própria Anatel. Então, a gente está junto com esses órgãos e com o nosso parceiro de drone, que é a Speedbird, desenvolvendo e habilitando a primeira rota comercial de drone no Brasil. E a gente está super otimista, seguindo um cronograma, e a gente espera que em novembro a gente tenha a primeira rota liberada em Campinas para começar os testes. E a gente enxerga realmente como um período de aprendizado. E o drone, no início, não vai ser uma entrega que a gente imagina, ou como se fosse quase um desenho animado dos Jetsons, que você pede um hambúrguer e ele vai estar na sua janela. Os testes vão começar, o drone é uma aeronave, então ele precisa do aeroporto. Então tem um drone porte que vai sair o pedido e ele vai chegar num drone porte mais perto da residência. E, justamente, voltando ao ponto que eu falei na última pergunta, a importância do ecossistema de modais. Então o drone ele vai fazer uma perna dessa entrega. Então, nesse teste vai sair muito provavelmente de um hub, de um shopping ali em Campinas, Shopping Guatemi, Campinas, e vai pousar num drone porte perto de algum condomínio residencial. E aí vai ser uma moto, uma pessoa a pé ou um patinete elétrico que vai completar essa entrega. Então, a importância da gente ter na logística do iFood modais que vão se complementar é extremamente importante, porque cada vez mais vai ser comum uma entrega multimodal para melhor eficiência da entrega, para ser mais rápido e com um custo de eficiência logística para o iFood. Ale, voltando à questão de experiência para o consumidor, hoje você está aqui como um parceiro, né? Você tem alguma experiência que você já pensa assim, essa eu gostaria que os meus clientes, que os consumidores, que os moradores da House tivessem? Algo que já está no radar, de repente até com o próprio iFood, assim, algo que já está sendo desenhado? Tem milhares. Então, primeiro, toda a geração de prédios novos já vem com drone porte no prédio, imaginando que eles já têm que estar preparados para essa nova geração, assim como eles já têm o drop-off, que a gente chama, para o carro autônomo. Então a pessoa não vai esperar o carro autônomo na calçada. A gente sabe dos problemas que a gente tem urbanos, né? Fora a chuva, calor, etc. Tem um porte dentro dos subsolos em que o carro autônomo já vem pegar a pessoa com ar-condicionado, com Wi-Fi e tudo mais. A gente tem vários sonhos, né? E por isso que a gente não vai fazer nada sozinho. Nós temos a mesma filosofia. Você tem o seu celular, você tem 750 aplicativos, aqueles que você mais gosta. O prédio é exatamente a mesma coisa. A gente vai ter malucos que nem esse cara aqui, que fazem os melhores aplicativos e mudam a vida da pessoa e ela escolhe quais ela quer. Então, por exemplo, a gente já está falando com o iFood da pessoa fazer um cardápio mensal e já chega na casa dele a comida e ele já tem tudo solucionado ao longo do mês, com a qualidade nutricional, com o que ele mais gosta, e inclusive sai mais barato do que comprar no supermercado, né? Ele tem um poder de escala, um poder de logística e toda a facilidade. Então você vai cozinhar como você quiser, mas você tem a tua questão de alimentação resolvida. A gente já tem outros projetos, como o médico por telemedicina no prédio. Então o cara vai fazer um check-up, aí depende obviamente da necessidade de cada um, mas semanal, mensal, de forma remota. Tem várias soluções de personal trainer, em que a pessoa pode ter vários treinos, isso muda também a vida dela, de uma forma muito mais barata. A gente quer dar uma aula para milhões de pessoas digitalmente, então sai a um preço realmente muito barato e com personalização, e por aí vai. Então são várias soluções que a gente imagina, mas eu não tenho a menor dúvida que as empresas, as startups, elas estão muito além do que a gente pode imaginar. Então nós somos uma plataforma, assim como é um smartphone, em que a gente pluga soluções incríveis a todo momento e elas estão sendo constantemente atualizadas. Então, qual que é a grande evolução? Que o imóvel deixa de ser estático. A gente está criando um conceito de imóvel updatable, um
imóvel que vai progredir e avançar no tempo. Ele não vai ser mais estático. Então, conforme esse maluco for inventando as loucuras dele de evoluindo a comida, o armário e outras soluções que eles forem criando, o prédio vai evoluir da mesma forma. E a gente precisa cada vez mais criar um ecossistema rico, e essa é a beleza da nova economia. Ninguém mais faz absolutamente nada sozinhos. Então nós temos o hardware, o prédio, nós temos a operação de moradia, e daí tem várias soluções em vários segmentos que transformam a vida da pessoa. Essa é a nossa filosofia. Vocês dois falaram sobre expansão, né? Tanto o iFood quanto a House querem se expandir. Você comentou, Ale, sobre 2 cidades. Quais são os próximos destinos em que vocês estarão e quais são os grandes desafios para expandir? Não tem desafio nenhum, é só trabalhar bastante. E, cara, a gente vai fazer um trabalho maravilhoso e eles vão vir até a gente naturalmente. Incorporadores, proprietários, investidores, não tenho a menor dúvida. E as primeiras no pipe em Porto Alegre e Rio, e depois a gente expande para outras várias capitais. E o nosso sonho é muito grande, a gente quer ter mais de 1 milhão de apartamentos num espaço de tempo bastante curto. Então, hoje a gente fez uma expansão, hoje a Vitacom briga pela liderança do mercado. A gente escalou uma companhia de real estate, que é algo muito mais difícil, que é capital intensiva, produção, compra de terreno, aprovação. E aqui que a gente não tem limitação para crescer, não vejo desafio, tem desafio, mas não vejo nenhuma dificuldade, só vejo um futuro brilhante aí pela frente. Mas quais seriam esses desafios, assim? Nenhum. Nenhum? Não. O nosso time está preparado para o que der. E para você, Fernando, lá no iFood, hoje, enfim, vocês são consolidados em praças como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Mas o Brasil, a gente sabe, é muito grande, nem todos os lugares têm, até aqui em São Paulo, na verdade, a gente já passa algumas dificuldades com conexão, né? Então, lugares mais remotos do Brasil. Como o iFood estuda essa expansão para lugares, outras regiões, né? Fora dos grandes centros? No caso do iFood é um desafio justamente por conta da conectividade, mas a gente acredita realmente que o desafio nosso é as pessoas entenderem que elas podem e que elas têm a oferta que elas precisam, com o preço que elas precisam. Assim como a lei colocou, realmente hoje você consegue fazer um pedido que é mais barato do que você ir ao mercado e cozinhar, mesmo que você queira cozinhar barato. Então as pessoas vão começar a perceber que podem pedir café da manhã, almoço, lanche da tarde, sorvete, e ter toda a conveniência que ela precisa. Mas só para te dar uma ordem de grandeza, realmente, né, o Brasil com proporções continentais tem um desafio enorme da gente conquistar pequenas cidades. Hoje o iFood está presente em mais de 660 cidades, então já tem um alcance enorme. E o desafio da gente conquistar 1.500, 2.000 cidades é esse o desafio do nosso time comercial. Mas por trás isso acontecer. Em locais de São Paulo, qual que é o grande desafio dessa logística de entrega rápida? Porque aqui, enfim, a gente tem trânsito, a gente tem acidente, a gente tem N fatores que podem atrasar uma entrega e causar insatisfação de um cliente, né? Isso seria ruim para o iFood. Foi assim mesmo que surgiu a ideia, vamos entregar de patinete. A gente simplesmente, não é que a gente inventou o patinete para entregar, a gente viu que os patinetes já estavam na rua, as empresas de patinete já estavam na rua, as pessoas já estavam usando. E quando a gente foi fazer um exemplo prático mesmo, fazer uma competição de modais, numa entrega aqui na Paulista, num raio de 1,5 km, saiu uma bike, uma moto e um patinete. O patinete chegou antes. Tem toda uma questão, tem quarteirões em São Paulo que se você dá 3 raios do ponto que você tem que entregar, você não pode estacionar a moto. O patinete, ele chega, ele vai pegar, dobrar ele e ir até a porta do cliente. Então, cada vez mais com dados, né, que quando a gente fala dados, estou falando de fato de inteligência artificial, os dados que suportam a inteligência artificial. A gente realmente vai conseguir chegar no entregador ótimo para aquele pedido, ou para o multimodal, como eu te falei. Vai sair de um shopping, ele sai
da praça de alimentação, muito provavelmente a pé, o mensageiro que pegou o pedido na praça de alimentação, leva até uma área de expedição, que é o nosso iFood Hub, e dessa área de expedição o entregador passa lá. Se é um raio de 1 km, talvez uma bike elétrica vai fazer. Se é 5 km, uma moto. Se é 500 metros, a pé, muito provavelmente vai ser mais rápido. 200, 300 metros. Então, o desafio de São Paulo é realmente a gente encontrar e fazer a melhor combinação de modais para a gente conseguir entregar com mais eficiência. Eli, você tocou num ponto que é a mobilidade, né? Você estar perto de onde você trabalha, de onde geralmente você faz a maioria das suas atividades. Os projetos da House têm previsão de sair um pouco do centro expandido? Quais são as principais regiões que vocês vão tentar se manter? Legal. O Fê, os prédios novos que a gente está fazendo também, a gente está fazendo uma doca para entrega de iFood, em que você tem uma área de escape que a pessoa pode parar o patinete, moto, bicicleta, tem banheiro para o entregador e você tem uma espécie de uma janela, um passador e o armário também, em que tudo funciona de uma forma mais eficiente. A gente tem visto hoje esse cruzamento do entregador com o cliente na fila, ele não sabe se ele vai na fila, se ele vai no balcão, e é uma baita confusão, né? Atrapalha, as pessoas se esbarram, tem a sacola atrás, e a gente já pensou nisso, toda a nova geração de prédios também já vem com a solução para tornar a entrega mais eficiente, melhorar a vida do entregador, melhorar a vida do cliente. Então a gente pensa sempre nessa mudança de comportamento que impacta também no ativo, no projeto arquitetônico, isso é bem legal. Cara, a gente não tem limitação geográfica, hoje a gente já está em bairros, a gente está no Bom Retiro, na Saúde, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, a gente não tem limitação geográfica e a gente está indo para outras cidades também, então a gente vai crescer com tanto que tem a demanda e daí vem a nossa operação também, tem que vir cobrindo, tem toda uma questão logística para isso funcionar, mas não colocamos limitação. Então, todos os bairros, contanto que tenham uma demanda e razão para a House existir, nós estamos olhando todas as regiões. E aproveitando também, a gente estava conversando um pouco antes do tamanho dos apartamentos, né? E um ponto que eu achei bem interessante que você comentou é justamente a minha ideia é que a pessoa não viva exatamente enclausurada naquele apartamento, ela tem todo um ambiente. Eu queria que você falasse mais sobre isso, né? Aqui a gente tem espaços compartilhados que não necessariamente são usados apenas por moradores ou gente que aluga o apartamento. Eu queria que você discorresse mais sobre esse ponto. Cara, a primeira coisa, a gente não fala mais em metro quadrado, em tamanho de apartamento, isso não tem o menor significado para a gente nem para o morador. Ele está comprando, ele está entrando num novo estilo de vida. A gente quer primeiro propor que ele use a cidade. Cara, você está nos Jardins, olha o que tem de restaurante, lavanderia, pet shop. Domingo a Paulista vira um parque incrível, com a diversidade, com cultura, com arte rodando na rua. Cara, a gente quer que o cara vai pra rua, você mora em São Paulo não é para ficar dentro, as pessoas moram aqui por oportunidade, por conhecimento, por convivência. Daí depois as áreas comuns continuam sendo a extensão da casa da pessoa. Então vamos pegar esse prédio, por exemplo, tá? Ele desce para trabalhar aqui no coworking, ele vem comer no restaurante, ele usa os modais de transporte, ele usa a academia. Quer dizer, a casa, de certa forma, é a unidade privativa para ele dormir. Se tem 20, 30, 50 metros, para a gente não é isso que importa. O que importa é que vai caber no bolso do cara, que ele consegue pagar o membership, ele consegue pagar o valor mensal, ele usufrui de tudo isso daqui, então ele deixa de pagar academia, deixa de pagar coworking. Aliás, as pessoas vão trabalhar no prédio, tá? Isso é outro fenômeno que a gente tem percebido. A gente tem muita coisa de home office, muita gente trabalhando de forma autônoma. Então a pessoa trabalha no prédio, ele não precisa pagar escritório, não precisa pagar coworking, ele usa a academia, ele usa o restaurante, ele tem logística de comida, ele tem todos os modais de transporte possíveis e imagináveis aqui na porta, ele usa o que for mais conveniente para ele. E daí você tem uma transformação muito mais profunda na vida, né? E a moradia do futuro é essa que traz simplicidade, traz eficiência, é nisso que a gente acredita. Essa mudança, queria que vocês agora falassem das experiências pessoais, de amigos, enfim. 15, 20 anos atrás a gente tinha aquele modelo tradicional, né, de família, chegar aos 30 anos, casar, ter 2 filhos, um cachorro, comprar a casa e pagar até os 70 e
morrer depois de ver os netos nascendo. Vocês sentem, enfim, hoje com amigos e até vocês, de repente, essa mudança no lifestyle das pessoas aqui em São Paulo, principalmente? Eu vou passar para a Roberta falar, ela está especialista em comportamento, o Fê também deve ter vários cases. A gente já tem casos de cara que separou, que não conseguia dividir o apartamento, teve gente que mudou de emprego e ficou 5 horas de distância do prédio. Se ele morasse de house, isso jamais ia acontecer. Separou, dividiu, teve filho, aumentou, mudou de emprego, mudou de casa. Então, essa é a nossa filosofia. Acho que a Roberta tem um monte de case também de exemplos de comportamento. Então, na verdade, eu acho que não é mais um padrão, né, que a gente está acostumado, que as pessoas demoram para casar, e aí engravidam, e aí compram um imóvel de 150, 200 metros quadrados, se endividam, né, e para viver ali naquele mesmo lugar a vida inteira. Então, por que não a gente morar num apartamento compacto, a gente está casando mais tarde, a gente está tendo filho mais tarde, ou às vezes as pessoas não querem ter filhos, né? A house é para todos, a gente levanta a bandeira da diversidade, então não necessariamente a gente precisa seguir as regras que sempre foram impostas para a gente, né? Então acho que hoje a extensão, a nossa moradia está onde a gente vive. Como eu falei, hoje eu me sinto em house porque eu tenho tudo isso embaixo do meu prédio, todas essas experiências. Eu tenho um patinete, eu peço o iFood do carro porque eu estou atrasada e quando eu chego eu pego, eu não tenho que falar com ninguém. Eu peço a massagem no meu tempo. Então a vida, né, ela é muito mais prática. A gente precisa dessa praticidade, né, nessa correria e tudo mais. Então acredito que é isso, focar nas experiências, né? Não, a gente fala transcender a moradia por quê? Porque não é só, a gente não oferece só apartamento para as pessoas morarem, a gente oferece todas as experiências e conexões. E é um desafio a gente disseminar esse conceito, porque é muito inovador. Hoje ninguém faz isso, né? Hoje ou você compra um imóvel na planta, ou você aluga um apartamento em qualquer lugar. A house não, a house você aluga um lugar para morar, que na verdade não é aluguel, a gente não é hotel, você mora pelo tempo que você quiser, não precisa de contrato, não precisa de fiador, a gente tira todo o atrito e a gente se conecta. Eu conheço pessoas aqui, a Dani está aqui hoje, a gente se conheceu no coworking, a gente começou um papo, ela tinha uma amiga em comum, ela também, ela é de BH, mas a gente tem vários amigos em comum. Eu conheci outro dia um fotógrafo e ele fez a exposição aqui, a Galeria de Artes do Beto Gatti. Então é isso, assim, são as conexões que realmente fazem sentido. Como o Ale falou, é uma vida mais leve, uma vida mais fluida, com muita liberdade. O Edu também, ele é um... Vem pra cá. Ele é um embaixador do Home Club, da comunidade, que conecta esses moradores de todos esses prédios da Vitacom aqui em São Paulo. Então eles estão em todos os eventos, eles participam, eles interagem, eles ajudam a gente a criar novas histórias. Fala pra gente, Edu. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eduardo, faço parte da comunidade Vitacom. Eles criaram um clube chamado Home Club, no qual eles oferecem eventos exclusivos para quem é morador, para quem é investidor, quem mora, quem loca. Eventos que vocês talvez não fariam por conta própria, por exemplo, andar de balão. Esse final de semana a gente tem um Masterchef no Terraço Itália. Então assim, é tudo para a comunidade que está com gratuitamente. A gente conhece um pessoal, a gente sai junto. Eu não moro em nenhum Vitacom, mas sempre estou com o pessoal dos outros prédios que eu conheci nos outros eventos. É isso. Valeu, Edu, obrigado. Eu sempre pego de surpresa aqui. Mas, cara, de fato a gente criou uma comunidade e as pessoas hoje se curtem, pensam igual, vão pra balada, vão pra fazer esporte, fazer Masterchef. E acho que hoje o social talvez é mais importante que a moradia. Nós enxergamos que viver em comunidade, compartilhar, fazer amizades, fazer negócios, inclusive, enfim, cada um tem o seu interesse,
mas viver em comunidade hoje talvez seja um dos maiores progressos ou contribuições que a gente pode fazer para a sociedade. Fê, conta aí as tuas visões ali. Eu mesmo passei há pouco tempo essa dúvida aí do que fazer, né? Comprar. Então realmente eu acredito que daqui para frente não vai ser dúvida, vai ser uma realidade as pessoas entenderem que é muito mais prático e que elas não vão se mobilizar por 30, 35 anos. Mas voltando para o mundo do iFood, eu acho que quando eu falo aqui, tem pessoas que vão fazer 5 pedidos no mês ou 1 pedido só quando vai fazer um pedido de pizza porque tem uma festa em casa, mas a gente já tem casos de pessoas que não tem talher nem prato em casa. Real. Então a pessoa faz 40, 50 pedidos no mês. Com 20 milhões de pedidos e mais de 15 milhões de usuários ativos, você pode imaginar a quantidade de história que tem por trás disso. Então, às vezes a gente vai olhar e nem acredita que realmente a gente já soluciona a vida de muita gente por completo, e não simplesmente naquela hora que você está sem tempo ou se você quer experimentar uma culinária XYZ. O iFood é uma realidade e a gente, o que a gente fala muito o iFood está hoje aqui para revolucionar o universo da alimentação. Então, seja fazendo um almoço de R$ 9,90 ou um jantar super caro, ou de um chefe de... Fora integrador e restaurante. Oi? Agora você revoluciona o emprego. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente, essa cadeia toda é toda impactada. E tem restaurante que mais de 50% do faturamento já é iFood. Então a gente está falando aí de impactar a vida de milhares de pessoas que estão por trás da plataforma. Falando nessa mudança de perfil das pessoas, de comportamento, qual é hoje você falou que não tem restrição e quer atingir das mais determinadas classes, mas qual hoje é o principal perfil de pessoas da House? Um jovem de 25 anos, qual que é a... Então, Ramon, olha que louco, os caras perguntam como é da geração millennial. Não tem geração, não tem, é um comportamento. Então a gente vê crescendo a base de entrada, então muito estudante, cara que está saindo da casa dos pais. Antigamente, na época de muita gente aqui, não dava para sair da casa dos pais porque não tinha para onde ir. Eu não tinha fiador, eu não conseguia pagar o apartamento, não tinha um apartamento que cabia no meu bolso. A gente criou um novo mercado, que é o cara que pode sair da casa dos pais. Eu fui para a faculdade, 18, 19 anos. Cara, se eu tenho um estágio, eu consigo pagar meu próprio apartamento. Não existia esse mercado. Então, criamos um novo mercado. Depois tem uma outra faixa que tem crescido muito, que é da melhor idade, é o pessoal que os filhos casaram, ele quer morar prático, o cara que viaja bastante, às vezes ele tem uma casa aqui no interior, Atibaia, outro lugar. Ele mora aqui, urbano, quando ele está aqui, ele quer estar com a família. E depois ele vai e está morando hoje no que era a casa de sítio ou a cidade natal dele, e ele tem uma base na cidade, está cheio de carioca. Fala aí, os cariocas. Um monte de carioca migrando pra cá. Eles vêm passar geralmente segunda, quinta. Deve ter uma puta experiência incrível, ao invés de ficar num lugar chato, impessoal. Puta, o cara vem pra cá, faz amigos, né? Sai e gera experiências incríveis. E não tem limitação de idade. A gente está entrando agora muito forte em família também. Tem uma leva toda agora de apartamentos que estão entrando em família. E o mesmo quesito dessa mobilidade que funciona para o solteiro, funciona tão bem quanto ou melhor para a família também. Então, às vezes você tem que morar perto da escola, perto da creche, daí talvez ele quer ir para uma escola diferente, o casal mudou de trabalho e precisa ir para outro apartamento. Então a ideia é atender vários públicos. E hoje o iFood, Fernando, qual que é o principal vilão ali de vocês, de público, sabe? Também é difícil responder. A gente, obviamente, tem uma familiaridade maior com quem é jovem, tem mais facilidade com tecnologia, mas se você for ver, qualquer pessoa que tem um celular vai poder pedir um iFood, qualquer plano de internet. Então, a gente realmente não tem um foco, a gente não foca em clientes, a gente foca em resolver e trazer praticidade. Então, assim,
Nosso sonho é atingir qualquer idade e é que um avô e uma avó também façam um pedido de iFood para juntar com o neto. A gente pode abrir agora uma pergunta, gente. Vocês têm alguma pergunta para a Roberta, para o Ale, para o Fernando? Só levantar a mão e tirar o microfone. Não? A gente queria abrir para perguntas agora. Fiquem à vontade. Quem quer começar? Acho que já foi alguém ali. Oi, eu sou a Fabiana. Eu tenho uma pergunta, na verdade, para você sobre a House. Eu tenho um pouquinho de apego em relação à moradia. Eu quero ter meu espaço, eu quero ter meu cantinho a longo prazo. E eu tenho um pouco de curiosidade, o que pega mais em relação a esse apego para as pessoas que estão migrando para esse formato de moradia e como elas superam? Fabi, então vamos lá. A gente vem de uma cultura cartorial em que a segurança de ter um apartamento, o sonho da casa própria, está obviamente dentro é algo que já está instituído na sociedade. E eu não acho que isso vai desaparecer, muito pelo contrário. Então vamos pegar um exemplo, carro, tá? Então um grande percentual de pessoas optou por não ter o carro, ou várias famílias que teriam 2, 3 carros só tem um. Porque um do casal vai de aplicativo ou pega carona. Isso mudou, um bom percentual das pessoas que compravam carro deixaram de comprar. Caiu o número de carga, caiu o número de emplacamentos, isso é nítido. As pessoas não têm o apartamento, eles moram de aluguel. Então isso já acontece. Esse número nas cidades mais desenvolvidas ultrapassa 50%, e algumas chega a 70%, 80% de pessoas que não querem ter essa imobilização. Então é óbvio, se a pessoa tem bastante dinheiro, tem recurso, é muito legal ela ter, é uma segurança adicional, ela pode se dar o luxo, mas não é a realidade da maioria das pessoas. E eu acho que muita gente, por um hábito ou por querer ter a flexibilidade em determinado momento da vida, a solução de morar de house pode ser muito mais eficiente. Tá? Então, por exemplo, eu estou na faculdade, eu estou no primeiro emprego. Eu não sei se eu quero comprar e ficar morando naquele lugar que hoje é onde eu estou, porque eu sei que eu vou querer fazer uma pós-graduação, ou que eu vou casar, ou que eu estou numa situação que ainda não é definitiva. Então eu não quero comprar ainda o meu apartamento. Eu me estabilizei, estou seguro, quero ter, pode ser. Isso pode mudar novamente ao longo da vida. Então a nossa ideia é propor, pelo menos em algumas etapas da vida, e para algumas pessoas, uma solução diferente, que pode sim ser mais eficiente do que a casa própria. Então, por exemplo, você fala, pô, mas se eu perder meu emprego, eu vou para a rua? Cara, o que a gente vê hoje dos nossos clientes que também não conseguiram pagar, ele é despejado porque ele não pagou o condomínio, tomou um apartamento dele, ele deixou de pagar o financiamento bancário, ele perde o apartamento. Na House hoje a gente pode ter um seguro de invalidez ou um seguro de desemprego, em que ele não vai para a rua, o seguro cobre e ele continua morando exatamente com a mesma segurança, só que pega aquela grana que você ia botar no teu apartamento, cara, vai empreender, vai investir na tua educação, vai viajar. Talvez não faz sentido ficar imobilizado e endividado durante 35 anos que você não usufruiu, talvez. Tem formas mais inteligentes, mas não é para todo mundo. Então, o percentual, não sei te dizer hoje se são 30% dos usuários, 40%, 50%, 80%, mas com certeza existem pessoas que querem optar por algo diferente. Boa noite, meu nome é Carlos Cantieri. Primeiro, cumprimentar as duas empresas. Eles balançaram não o pessegueiro, mas a floresta, né? Um dia eu vou matar você, porque meus filhos são usuários do iFood. Eu não sei o que eu faço mais para ficar livre. Mas funciona, porque é pior. Você já me convenceu, já almoçamos domingo de iFood. Mas a minha pergunta vai para você ali. Um marco legal, eu sou engenheiro, então eu sou a parte obtusa aqui, né, do processo. Eu também. Então, não, mas você é novo ainda, né? Eu sou velho. Aí o que acontece? Qual a dificuldade que você tem em relação ao marco legal? Você fala algumas mudanças, é o lugar do cara que vai entregador, a gente não cuida do porteiro, né? Meu pai não cuida do porteiro, vai cuidar, agora de cuidar do entregador, o cara vai chegar de moto. E o projeto a gente sabe que é feito 2, 3, 4 anos antes de tornar a realidade. Como é que vocês estão convivendo com esse imbróglio? Mais uma vez, obrigado e parabéns aí. Obrigado a você por ter vindo. Acho que o Fê também pode responder, porque ele também tem várias questões legais.
Mas quando você está inovando, você tem que pensar que é muito melhor pedir desculpa do que pedir licença. Então você vai lá e faz. Sempre. Mas toda a gente ouvia, pô, mas não pode locar por pouco tempo, por muito, a inadimplência e o cara e o contrato. Cara, a gente foi lá e fez. O algoritmo de crédito, a nossa forma de administrar, hoje são dezenas de milhares de locações e está funcionando perfeitamente bem. E a galera compartilha e cuida melhor do que se fosse dele e está fluindo de uma forma maravilhosa. Então, acho que assim, o negócio é questionar o status quo, adaptar a legislação. Tem muita legislação que não existe ainda, que você está meio que num ponto cinzento, que não foi regulamentado porque até então não existia. E acho que isso acontece com todo mundo que inova, né? Pode ou não pode deixar o patinete na calçada? Puta, não sei, ninguém nunca falou, é equipamento público. Contrata o motoqueiro, o entregador, ele é CLT, não é CLT? Você tem responsabilidade sobre ele ou não? Então são questões que ainda não são regulamentadas, que tem uma discussão com a sociedade que precisa ser feita, mas uma coisa não tem a menor dúvida, tudo aquilo que melhora a vida da pessoa, aquilo lá não tem mais volta. Você pode tentar proibir, travar, mas não dá para parar mais esse movimento. Quer complementar? Obrigado pela realidade aí da família do iFood. Vou te matar, irmão. Mas só complementando do que você fez um gancho aí, falando como que você empreende e imagina um prédio daqui 4 anos sem saber como que vai estar a tecnologia. Mas, inclusive, assim, é uma das coisas que eu já falei com a Ale, com a Roberta, e que a gente já está trabalhando. Assim, hoje, por exemplo, o iFood Box é uma realidade. Ele vai ter evoluções de tecnologia, mas ele é uma realidade e ele facilita. Então, por que não já construir um prédio pensando nesse espaço? Mas indo além do que a gente já conversou, em janeiro a gente vai começar um teste com um robô autônomo. Esse robô, ele tem nem 1 metro de altura, mas ele tem a capacidade de subir elevador e caminhar e subir escada. A tecnologia já existe. Por que não a Vitacom já fazer um prédio pensando em não ter tantas escadas ou ter uma rampa, pensando que o robô... Então vai chegar um entregador, vai colocar o pedido no robô e o robô vai subir no seu apartamento. Então essa é a realidade daqui 3, 4 anos. Obviamente a gente precisa dar o tempo para o aprendizado, assim como o drone que vai começar em outubro. Mas o Ale mesmo já disse, eu já vou construir meu prédio com drone porte. Assim que regulamentar e tiver essa operação comercial, isso vai acontecer. Mas eu já convenci ele de fazer o prédio para aceitar o robô do iFood. É meio que por aí. E outra coisa, quando a gente pensa no prédio que vai ser adaptável, a gente chama de updatable, né? Que ele vai sofrer updates ao longo da vida dele. Esse prédio ele tem que ser flexível. Então, mesmo se o armário não for daquele tamanho, for menor, maior, o prédio vai estar adaptado para receber. Se amanhã tiverem que andar 58 robôs aqui porque eles fazem a limpeza e entrega e não sei mais o que, o prédio vai conseguir receber essa nova tecnologia, essa nova invenção. Então a gente tem pensado muito hoje nos espaços, no prédio, no projeto, que seja flexível para receber a inovação e o prédio assim evoluindo no tempo e não ser mais um equipamento estático. Acho que essa é a grande evolução. Né? Assim como no celular você baixa o aplicativo e atualiza ele conforme a necessidade, a mesma coisa vai acontecer com o prédio daqui para frente. Obrigado. Nessa realidade da tecnologia ser tão presente na nossa vida, né, dos robôs começarem a funcionar e tal, sobra espaço para quê? Para as pessoas? Porque eu acho que quando a gente fala de futuro da moradia, o futuro da tecnologia, etc. e tal, a gente acaba entrando um pouco na questão do futuro do trabalho, né? Então, se as profissões mais automatizadas vão morrer, porque os robôs vão ocupar esses lugares, as pessoas, o que vai acontecer com elas e as suas profissões? Vocês têm alguma opinião sobre o assunto? Vão virar host e operadores de house. Sério, vão surgir outras operações. O cara vai virar entregador, vai virar mecânico de iFood Box. Então, surgem várias outras e a gente vai ter que se adaptar, né? Isso vale para todas as profissões, sem exceção. E esse é um grande aprendizado. Totalmente em linha com o que o Ale falou.
As profissões vão se reinventando, então não existe a morte do emprego. Então, exemplo prático, assim que os drones começarem a ter operação comercial, vai necessitar de pilotos de drone, realmente. Então já tem escolas para você pilotar drone. E nesse caso, aí, indo direto ao ponto que você falou, a gente não entende que essas tecnologias vão substituir, até mesmo o nosso entregador. O multimodal, a inteligência de fazer... então um robô vai fazer a primeira perna da entrega, depois vai complementar a pé, ou o contrário. Vai chegar num prédio da Vitacom com patinete elétrico e vai deixar um robô, porque aí o mensageiro vira o robô e entrega no elevador em 24 horas. É essa a vantagem, mas a inteligência humana por trás nunca vai morrer. Eu acredito muito também na teoria da abundância. O que significa? Eu acho que com todas essas implementações, tecnologia, novos formatos, vai acabar sobrando mais tempo para você fazer aquilo que você gosta. Então, talvez tudo isso vai tornar a tua vida mais eficiente. Se você gosta de ir para a academia, vai te sobrar mais tempo. Se você quer estudar mais, vai te sobrar mais tempo com a família. Se você gosta de trabalhar também, vai poder trabalhar mais. Mas tudo isso vai permitir que o mundo fique melhor e mais eficiente. Eu acredito muito nisso. A matriz energética está ficando melhor e mais eficiente, menos poluição, recuperando camada de ozônio. Vai ter mais eficiência no trabalho, então vai sobrar mais tempo para as pessoas. E eu acho que o futuro vai ser infinitamente melhor, e de fato está sendo, né? Se você pegar a vida média hoje do mundo, embora ainda exista muita pobreza e muita dificuldade, ela é infinitamente melhor do que ela já foi. E eu acredito que isso é uma crescente exponencial. Boa noite, eu sou soldado, sou engenheiro também, um pouco mais novo que o amigo ali. Na verdade, são duas perguntas. Uma, primeiro, pelo que em relação ao Ale, toda a proposta de valor da House é muito vinculada a alguns aspectos do próprio empreendimento. A gente está falando de mobilidade, de flexibilidade, de uma série de coisas que geram essa questão do ambiente. E do outro lado também, a expansão de vocês é muito focada em buscar alguns empreendimentos já prontos, pegar hoje um apartamento que entrasse uma capacidade ociosa, que ninguém quer alugar e tudo mais. Como que é feita essa ponte? Porque não necessariamente esse apartamento que está vindo tem todo aquele ambiente que vocês pregam aqui muito, que é grande parte da cultura e da proposta de valor de vocês. Então, um pouquinho de como é feita tratado, de certa forma, esse conflito de proposta de valor. E do outro lado, uma segunda pergunta, se hoje já tem incorporadoras fazendo, um build suite para house, para vocês trabalharem. Legal, excelentes perguntas. Então, primeiro, muito da solução ela já está na plataforma digital, então ele pode consumir quase todos esses serviços de forma digital. E vamos pegar, nós temos um apartamento aqui do lado, tá? A pessoa pode usar aqui esse prédio como um hub, como um apoio. Então, ele pode usar academia, pode usar o coworking, pode usar aqui como salão de eventos ou para trabalhar. Então a ideia é que cada prédio seja um hub e ele tem esse serviço disponível remotamente. Sim, já tem outras companhias e outros produtores fazendo prédios para house, assim como esse daqui. Nós já temos vários em produção, inclusive fora de São Paulo. Então esse também é um vetor de crescimento, de se associar, porque não tem a menor dúvida que tem caras que são muito melhores do que a Vitacom ou onde eles estão. Então ele conhece a cidade, ele sabe construir, ele sabe aprovar, ele conhece o público e ele se associa com a House. Então vai ter lá o produtor de Salvador, Powered by House, e a gente coloca toda essa camada de serviço, de soluções, de tecnologia, de disponibilizar o apartamento com alguém que é muito bom no que ele faz e ele conhece o mercado. Esse é o poder de rede e de gerar escala. Uma pessoa que, por exemplo, faz um prédio só em uma determinada cidade, ele não vai conseguir ter um investimento de milhões em tecnologia, fazer todo esse ecossistema funcionar, e aí que dá a beleza do modelo associativo. Nós nos associamos com o iFood e por sua vez a gente se associa com outro produtor em outra cidade e a gente cria um efeito rede que melhora infinitamente o negócio para todo mundo, gera escala, melhora a vida do usuário e por aí vai. Meu nome é Antônio Carlos e como eu sou jovem há mais tempo, quando era criança eu assisti os Jetsons, tá? E eu estou vendo o discurso de vocês e eu queria ver se realmente a coisa é por aí. Vocês
falam mais do bem-estar das pessoas, e eu estou vendo aqui, São Paulo, uma cidade cosmopolita, que até um tempo atrás as pessoas saíam da cidade e se escondiam nos seus apartamentos, né? Vocês estão propondo uma coisa diferente, vocês estão propondo que as pessoas se interajam. Eu posso ler isso como uma nova leitura da família como um todo. E grande parte do discurso de vocês são as pessoas, o bem-estar que vocês estão gerando para elas. Eu posso dizer que a estratégia é vender o house e o conteúdo é reintegrar as pessoas socialmente? Exatamente por aí. Quando eu falo que a gente quer reinventar a moradia, a gente quer ressignificar a forma como as pessoas vivem. Então é uma mudança de mindset, uma mudança de estilo de vida. Não digo que uma estratégia, né? Assim, a estratégia não é o local para você morar, não é só isso. É você conhecer pessoas, é um novo jeito de viver, realmente, que é um jeito desconhecido. Então, in-house, você vai ter o seu espaço, você vai ter um apartamento moderno, mobiliado, compacto. A gente também está pensando na essência, que a Fabi comentou. Então, a gente quer resgatar esse conforto da casa. Não é porque você está em house que você não vai ter aquele apego da sua casa. A gente tem algumas experiências sensoriais que fazem com que você tenha o seu espaço, tenha o seu acolhimento, né? E aí você tem a extensão de lazer aonde você quiser, com mais liberdade, porque a gente devolve o seu tempo para você usar do jeito que você quiser. Então, em house, né, você conhece pessoas, você participa de eventos, você vai para happy hours, você encontra ex-amigos, festas, são experiências que você nunca viveu. Então a gente até fala assim, quer viver uma experiência pela primeira vez? Então é tudo muito inovador, é realmente um novo estilo de vida, é um mindset novo. Quer complementar? Deixa a Mai complementar. Eu acho também que tem uma coisa que me chama muita atenção, é que, assim, até agora, quando a gente quer, sei lá, se conectar com alguém, a gente vai para um café, a gente vai para o espaço público, né? E a ideia dos espaços em comum, né, dos apartamentos, inclusive esse aqui que a gente está hoje, é que a gente possa realmente viver experiências para além do espaço público e também para além de espaços pagos, porque imagina, eu trabalho com comunicação, quero fazer um workshop, eu preciso pagar por um espaço para isso, para poder conectar pessoas. A house está aqui aberta, entendeu? Então acho que também tem essa experiência que é algo que soma na entrega, né? A gente está lançando hoje o House Talks, esse é o primeiro que a gente faz sobre o futuro da moradia, mas a ideia é que a gente possa fazer encontros como esse todo mês e encontros que promovam experiências diferentes para que vocês possam se conectar e para que a gente possa se conectar. A gente fez um happy hour faz 1 ou 2 semanas mais ou menos, e em nenhum momento eu estava imaginando que eu ia falar sobre o meu trabalho especificamente, mas foi uma troca de networking incrível. Então eu acho que isso é um super potencial para gente que vive uma realidade onde a internet ela é borbulhante, onde tem oferta para todo lado, e aqui a gente consegue se conectar de fato com as pessoas, né? E, enfim, para além disso, a gente está pensando em outros formatos também, como House Education, que vai ter workshops, oficinas, palestras, mais direcionadas a temas específicos. Mas a ideia é que a gente possa usar esse espaço como um espaço de integração de pessoas e de vivência de experiências mesmo. Claro. Tem algum? Levanta a mão. Boa noite, meu nome é Isabel, também sou engenheira e da área financeira. E aí eu queria saber um pouquinho mais, além da notícia aí que saiu do Itacom com a Invest, como é que isso aí vai mudar para os investidores. Alguém aqui não é engenheiro? Boa! Ainda continua a maioria os engenheiros. Então, dentro dessa nossa filosofia que o imóvel, ele cada vez mais é um produto de investimento, as pessoas vão usar o imóvel e não mais imobilizar todo o seu capital
para comprar o imóvel. Então essa estratégia de ir ao mercado de capitais, a gente está saindo de vender só o tijolo, vender o apartamento, para permitir que cada vez mais pessoas acessem e possam investir nos imóveis. Então nós temos soluções de pessoas vão poder comprar de R$1.000 até R$1 milhão, um investidor institucional, através de vários modelos e meios através do mercado de capitais. Então o próprio time da Vitacom hoje de vendas são todos consultores de investimento imobiliário, cada vez mais. E nós queremos expandir, e quando a gente fala da associação também com outros produtores e incorporadores pelo Brasil inteiro, a ideia é entregar também uma solução de funding, de venda. Para ser um dado interessante, o ano passado a gente vendeu para 37 países diferentes o modelo Vitacom com a House operando. E a ideia é conquistar o mundo. A gente já está em 37 países vendendo, nós temos 37 nacionalidades de clientes só o ano passado, e cada vez mais a gente quer ampliar. E o mercado de capitais, o mercado financeiro é gigantesco, e ainda mais com uma taxa de juros, agora estão falando abaixo de 5, você imagina que investir em imóveis para buscar 2 vezes esse valor, com segurança, com lastro, é extremamente interessante no momento atual, e eu acredito que é um ciclo permanente. Parabéns, eu achei muito boa a solução. Obrigado. Posso? Tem mais uma aqui. Boa noite, meu nome é Jennifer, eu sou arquiteta urbanista. Defender, né, no lado dos arquitetos. Primeiramente eu queria te parabenizá-la por quebrar esses paradigmas que ainda existem hoje em 2019 no mercado imobiliário, que ainda é bastante quadrado, né? Bom, eu hoje moro em um estúdio no centro, e apesar de ser uma paulistana apaixonada por São Paulo, eu gosto muito de viajar nos finais de semana e eu alugo meu apartamento no Airbnb nos finais de semana. E do mesmo jeito que eu gosto de sair de São Paulo, eu acho que hoje as pessoas elas estão descobrindo São Paulo. Eu recebo muitos hóspedes de outras cidades, de outros estados, enfim, de outros países. E eu queria saber se existe alguma coisa dentro da House para locação de final de semana, enfim. E talvez até, por exemplo, quando eu viajo, sei lá, férias, 30 dias, eu sinto muita falta de ter um host na minha ausência para limpar meu apartamento, fazer essa troca de hóspedes, etc. Eu queria saber se isso existe dentro da House ou se vocês têm planos para isso. Bom, a gente nunca se deparou só com um final de semana, mas eu gostei da ideia, por que não? É sem burocracia, é sem chatice. E por um mês, com certeza, a gente opera e a gente cuida de tudo para você. A gente está conversando agora um projeto com super hosts, enfim, que administram hoje apartamentos aqui em São Paulo, e eles estão, assim, no limite, eles não conseguem mais administrar, eles não conseguem trocar o lençol, fazer a manutenção, a limpeza. E a House, ela entra com toda essa solução para otimizar seu tempo. Então, deixa com a gente, vamos fazer um teste na sua próxima viagem, que com certeza você vai ficar satisfeita. E a gente ainda vai rentabilizar mais, porque a gente tem o nosso canal de distribuição, na verdade a gente tem um algoritmo, né? E tarifa flutuante, e a gente garante uma rentabilidade maior. Nada. Boa noite, meu nome é Cláudio, arquiteto também. Primeiro eu queria dizer que a experiência da House realmente funciona, porque eu tive no workshop de gin tônica, que é bem atrativo, né? E claro, e fiz um network incrível, conheci o pessoal, eu sou amigo da Mari Nakata, que trabalha na House, e ela me convidou, enfim, eu não tinha nenhuma conexão com o Vitacom, obviamente conhecia, mas foi muito legal a experiência. Mas a minha pergunta é para o Fernando Martins. Oi? Tá acordado? Por exemplo, eu moro numa casa, sou casado, apesar de eu gostar desse estilo, já me interessei por estúdio, tentei enfiar na cabeça do meu marido, não consegui. Então eu vou ter que ficar na minha casa, comprar, fazer toda aquela situação, né? E ter empregado, enfim. Eu me interessei muito pelo o drone port e esse box, mas e para residência, não teria uma possibilidade de
de você ter na sua casa um lugar para receber o seu drone lá, sua entrega. E de repente essa questão da entrega que eu acho incrível, você pedir, não precisar estar em casa ou disponível esperando, e você pega a hora que você quiser, isso é maravilhoso, assim. Então de repente trazer um pouco dessa novidade enfim, por conta do tempo que, né, a gente trabalha, enfim. Hoje eu moro muito mais perto do trabalho, é incrível ter esse tempo, mas eu não quero ficar à disposição de ninguém que entregar alguma coisa. E quero receber um drone na minha casa, não ir buscar em nenhum lugar, enfim. Como é que é? Perfeito. Obrigado. Começando com uma realidade mais próxima, que é o iFood Box, uma evolução clara que a gente tem é exatamente isso, e que bom que você já enxerga essa necessidade. Mas hoje, quando a gente fala de um iFood Box, que é um armário com 8, 10 portas por um prédio comercial, ele é um caso de uso mais fácil da gente iniciar, porque a gente tem uma densidade de pedido muito grande, além de ser muitos pedidos na mesma hora. A gente até brinca lá, fala assim que é um grande problema se as pessoas terem fome na mesma hora, porque a gente tem que estar preparado para atender 20 milhões de pedidos. Então no almoço tem um pico, aí tem um vale, no jantar tem um pico. Como trabalhar muito bem isso? E o iFood Box também vem para resolver isso. Mas respondendo a sua pergunta, a evolução do box, e a gente já vai começar a testar esse ano mesmo, é o que a gente está chamando de um box que, por que não cada um ter um box em casa, quase como uma caixa de correio? E você pode receber não só comida, mas você vai poder receber supermercado e tudo que está no universo do iFood. Então sim, é exatamente essa evolução que a gente quer. Hoje a realidade em prédios que tenha muitas pessoas e uma densidade de pedidos maiores é um box com 8, 10 portas. Mas por que não ter um box de uma porta para cada casa ter o seu caixinha de correio iFood para receber pedido? E de repente a gente faz a adaptação e o iFood fornece e vai instalar essa gaveta, esse pass-through, sei lá qual seria o nome. iFood Box. iFood Box, que você falou. É que o residencial eu já pensei num outro nome. Enfim. Mas obrigado, desculpa a brincadeira. Imagina. E com relação ao drone port, você acha que também vai ter essa mesma? Aí seria um sonho do iFood ter um drone port em cada prédio, em cada residência, mas a gente vê isso como mais distante, porque justamente a gente está passando por um processo de aprendizado e de liberação junto aos órgãos regulatórios para liberar uma rota. Meu sonho é que daqui 6 meses a gente tenha 100 rotas para operar, e daqui 1 ano seja exponencial e tenha 1000 rotas. Mas quando realmente o espaço aéreo estiver dominado por drone, com certeza cada um vai querer ter o seu iFood Box, o seu drone port, né? Imagina o tamanho da conveniência e praticidade que sua vida vai virar. E é uma realidade, assim, é uma questão de tempo, porque a tecnologia até já existe, não é quando a tecnologia chegar. Pelo contrário, a tecnologia já está aí, é uma questão da gente regulamentar e fazer isso acontecer da melhor forma. Obrigado. Mais perguntas também? Boa noite. Também parabéns para vocês dois. A ideia de vocês é maravilhosa, ajuda pra caramba. Eu quero fazer a pergunta para cada um. Primeiro, Fernando, como é que eu faço para ter um iFood Box no prédio? E além da disruptura de várias situações que está acontecendo com a House, tem uma coisa muito chata em condomínio, quem mora em prédio sabe, que é aquela coisa engessada, conselho, síndico, zelador. Então minha pergunta é, se é que você pode responder isso, como é que funciona isso na House? Vocês têm esse mesmo modelo? Existe um síndico, existe um zelador, existe um conselho? Legalmente a gente sabe que a legislação é bem engessada quanto a isso. Como é que funciona? Eu vou responder mais rápido. Obviamente, acabando aqui, a gente pode trocar contato e você me passar o seu endereço e a gente vai analisar e colocar. Mas em breve a gente já vai disponibilizar também um canal para os prédios. Hoje a gente proativamente está indo nos endereços que tem mais densidade de pedidos do iFood e a gente passou já da fase de teste. Então a gente hoje tem 50 iFood Boxes instalados. E a gente tem um cenário otimista porque ele realmente resolve a vida do entregador, do cliente, até mesmo do restaurante.
Então a gente vai abrir um canal para as pessoas colocarem lá o endereço e a gente ir lá e instalar um box e estudar por quantas portas esse box vai precisar ter. Eu tenho duas promessas para você no Clubhouse. Você nunca mais vai precisar ir numa reunião de condomínio na sua vida. E a segunda, você nunca mais vai precisar ligar na TV a cabo na sua vida também e ficar 5 horas escutando musiquinha, esperando alguém te atender. A gente vai resolver tudo, já vem tudo pronto e está tudo resolvido. A gente trocou a reunião de condomínio pelo House Talks, Happy House, essa é a ideia, a gente reunir para coisa boa, exatamente. Gente, obrigada, estou muito feliz, é o nosso primeiro House Talks, eu espero que vocês venham muitas vezes, sintam-se em house e nos ajudem a transformar a moradia, porque a gente não faz nada sozinho. Muito obrigada.